Olá, sou o Bruno César Alvarenga Gomes, fazendo a apresentação do trabalho de conclusão de curso da Universidade Cruzeiro do Sul, sob a orientação do professor Alberto Messias. Bom, a apresentação ela é guiada aqui pelo PowerPoint, que o professor e todos poderão acompanhar, os interessados. Bom, o tema do trabalho é mineração de itens frequentes no contexto de uma empresa de desenvolvimento de software. Bom, a relevância desse estudo. Esse trabalho vai apresentar os conceitos fundamentais da mineração de dados, as principais tarefas e técnicas e, posteriormente, vai aprofundar na técnica de mineração de dados, mineração de itens frequentes, através de um estudo de caso, de uma empresa de tecnologia de desenvolvimento de software no segmento logístico. Então, são os principais objetivos desse trabalho. Realizar essa visão sucinta sobre a mineração de dados e os principais conceitos e apresentar as principais tarefas e suas aplicações práticas e fazer análise desse estudo de caso, que é a implementação da técnica utilizando a tecnologia no ambiente real de negócio, na empresa Saga Tecnologia, que a gente vai falar com mais detalhes aqui para frente. As linhas gerais do aspecto metodológico desse trabalho, ele se trata de uma revisão bibliográfica em sua primeira parte e, posteriormente, seguido de uma pesquisa exploratória com esse estudo de caso mencionado. A organização escolhida foi a empresa Saga Tecnologia e a coleta de dados utilizou dados já existentes, previamente estruturados. Então a gente começa aqui fazendo uma abordagem, fazendo uma introdução sobre a informatização e os dados. A armazenagem de dados ela sempre foi uma preocupação desde o início da informatização e sempre se gerou uma demanda, uma preocupação sobre a gestão desses dados e a sua estruturação. Houve um crescimento muito acelerado nas últimas décadas do meio informatizado, da evolução de sistemas, que fez com que esses dados crescessem muito através das tecnologias já conhecidas, como banco de dados, armazenagem de dados e toda a web. E os dados foram crescendo também em detrimento da redução do custo de armazenagem. Hoje já tem ficado muito barato armazenar os dados. Então a gente começa fazendo um paralelo, fazendo reflexão sobre esses dados e informações. A gente ouve muito falar que a gente está na era da informação, mas aprofundando na literatura, a visão de alguns autores dentro da mineração de dados abordam que nós vivemos atualmente a era dos dados, não da informação, que esses dados precisam ser estruturados para se gerar conhecimento. Então, essas dezenas de petabytes que trafegam todos os dias, eles precisam ser estruturados em conhecimento. E são gerados de diversas áreas, uma web, redes sociais, medicina, a indústria, todos grandes geradores de dados atualmente. Então, falar sobre os conceitos principais da mineração. A gente tem aqui que é um conceito multidisciplinar, ele é um sinônimo de um termo de descoberta de conhecimento a partir de dados, ou KDD em inglês. Também ele é abordado como processo de descobrir padrões relevantes e conhecimento de grandes quantidades de dados. Também é definido como uma tecnologia que mistura os tradicionais métodos de análise de dados com sofisticados algoritmos, padrões interessantes e inteligentes para a descoberta de volumes de dados. E também é um modelo descritivo, compreensível e preditivo para se trabalhar em larga escala de dados. Temos aqui
As principais tarefas são a classificação ou predição. Temos também a regressão, que é usada para mapear um item dentre vários dados em uma variável de previsão com valor real. Temos também análises temporais. Temos também a tarefa de agrupamento, sendo uma das principais. Existe também a tarefa de regra de associação, descoberta sequencial. Todas essas tarefas, elas são abordadas e temos exemplos práticos delas na apresentação e na parte escrita do trabalho. Eu vou me referir aqui para não delongar muito a nossa apresentação. Vamos dar um foco aqui para a mineração de itens frequentes e a sua aplicação prática para a gente se encaixar aqui no tempo. A mineração de itens frequentes, ela aborda padrões que ocorrem com frequência nos dados. Esses itens, eles frequentemente se referem a um conjunto de itens que aparecem com bastante frequência em um conjunto de dados transacionais. Direciona para a descoberta de interessantes associações e correlações entre seus dados. E dentre esses conceitos, existem duas definições que são importantes, que é o suporte, que ele indica o percentual de registros pertencente a todo conjunto de dados que se adequa nessa regra. Ele é um valor que você tem que definir para alcançar o seu problema. E também confiança, que mede uma taxa percentual de registros que vão atender especificamente essa regra. Então, trazendo isso para dentro do estudo de caso. A empresa é a Saga Tecnologia, uma empresa de TI, com foco no segmento logístico. Seu principal produto se chama Saga WMS, um software de gerenciamento de armazém. Todo o desenvolvimento do produto é feito na plataforma Microsoft.NET e a gestão do código-fonte é realizada no Microsoft Team Foundation Server, TFS. Sobre o problema encontrado, o problema que pretendemos encontrar uma solução. Diariamente, mensalmente, são reportados centenas de registros de erros oriundos da equipe de homologação e dos clientes finais que utilizam o software. E falta ali a equipe de controle de qualidade, indicadores que possam gerar informações a partir desses bugs. Então, o estudo ele pretende responder perguntas como qual módulo do software é mais recorrente dentre os erros, qual processo que é mais recorrente, se existe algum cliente em destaque e se há algum padrão de erro percebido. Então, a solução. A solução utilizou a ferramenta, o software Lemonade, que é o Live Exploration of Mining of a Non-Trivial Amount of Data from Everywhere, ferramenta de código aberto, na plataforma em nuvem e escalável. Ele é um software que utiliza a tecnologia Spark de processamento de dados em larga escala e é voltado para cientistas de dados que estão com foco no problema, não necessariamente com muita expertise nas áreas correlacionadas de matemática e estatística. Então, a base de dados utilizada ela foi baseada no formulário de cadastro de erro, que se encontra no software TFS. Então, foi gerada uma base de dados com todos os títulos de bugs reportados no sistema. A partir disso, a gente criou um banco de dados, uma tabela de coluna única, que é o título desses erros. A partir dessa base, a gente começa, de fato, a montar o fluxo dentro do software para fazer a mineração. Então, a primeira etapa aqui é a leitura de dados, A etapa inicial, que vai ver se os dados estão
de acordo com um padrão da ferramenta previamente definido e, de fato, que o dado chega no ambiente de processamento em nuvem. Depois temos a etapa da amostragem, no qual se pode definir qual é a amostragem de dados que pretende se utilizar ou se utilizar todos os dados carregados, que foi o nosso caso. Depois temos a função de segmentação de palavras. Nesse caso, o campo título, que é um string, ele precisa ser transformado num vetor de palavras. Então, essa função faz o particionamento e transforma cada palavra do título em uma posição no vetor. Depois, no fluxo do processamento, a gente remove as palavras indevidas. Essas palavras são, como os artigos o, a e en, não são palavras relevantes para a nossa análise de dados, só desprenderiam espaço desnecessário e tempo de processamento. E aí a gente vai para a etapa principal, que é a mineração de itens frequentes. A mineração foi definido um valor de suporte de 0,5, representa 0,5% de ocorrência na nossa amostragem, com 0,9% de confiança, respectivamente. Esses valores foram testados e foram definidos como os melhores valores para a solução do nosso problema. Por fim, o Lemonade Software gera uma tabela de visualização com os resultados dessa mineração. Então, falando aqui sobre os dados obtidos, a discussão, a gente tem uma tabela aqui com o primeiro item, sendo a palavra conte, representa um cliente. Então, já conseguimos responder uma pergunta de qual cliente foi mais frequente. A segunda palavra é a tela, não dá informação precisa, pois pode ser qualquer tela do sistema apresentando um erro. Em seguida, a palavra o erro, tem a mesma abordagem, não caracteriza uma informação sólida. Em quarto lugar, temos a palavra uma, que na verdade é uma sigla para unidade móvel de armazenamento, no conceito, dentro do contexto logístico. Depois temos endereço, que já remete ao produto armazenado e suas movimentações. Em seguida, o inventário, que é um processo do WMS, do sistema logístico, que faz uma análise do estoque, bem como sua posição de armazenamento. Depois temos, em oitavo lugar, a palavra relatório, que já indica o módulo de relatório do sistema. Em nono lugar, temos a palavra apanha, que se trata de uma atividade do processo de expedição, da separação de estoque. Em décimo, a sequência de palavras erro e conte, reforçando a informação que a gente teve em primeiro lugar, do cliente em destaque. E em último lugar, o recebimento, que é um processo também de todo recebimento e armazenagem do estoque dentro do centro de armazenamento. Então, o que a gente pôde concluir com essa pesquisa, com esse estudo de caso? Essas informações geradas conseguiram identificar qual foi o módulo, qual foi o processo e atividade do sistema de controle de armazém que eram mais frequentes entre os erros cadastrados. Conseguiu indicar também um cliente que teve um pior desempenho, uma maior incidência dentre os cadastros dos erros. Conseguiu gerar de forma geral um resultado que proporcionou uma análise analítica sobre todos os itens resultantes da mineração. E a equipe de controle de qualidade baseou nesses dados para criar novas métricas de controle de qualidade, indicadores de processos chaves no ciclo de desenvolvimento do software, e o trabalho serviu de incentivo e ajudou a impulsionar o uso da tecnologia de mineração de dados dentro da empresa. As equipes de controle de qualidade e de desenvolvimento ficaram satisfeitos e
passaram a adotar a tecnologia e pretendem se aprofundar como um meio de gerar valor ao negócio. Encerramos por aqui. Muito obrigado.